Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, chegamos já à parte do nosso tão temido bicho de 7 cabeças, Present Perfect. Por que eu chamo de bicho de 7 cabeças? Porque ele tem 7 usos diferentes. 7. Aqui a gente vai ver apenas 3, tá bom? Como vocês estão vendo aí na linha do tempo, a gente tem o Simple Past, que marca um tempo específico no passado, e por isso, quando a gente usa o Simple Past na forma regular com o ED ou nas formas irregulares, go, went, have, had e assim por diante, a gente tem datas específicas. A gente tem aí na linha do tempo também marcado o Simple Present, que também tem uma data específica. Ele está acontecendo no presente simples. Today, this morning, this year, né? E o futuro, future, que também vai acontecer ou numa data específica ou vai ficar bem marcado que é no futuro. O Present Perfect, as 3 primeiras características dele, né, os 3 mais importantes usos dele, o mais importante de todos é que ele não tem uma data específica no passado para ter começado. Ali no número 1, ele começou em uma data não específica no passado. A segunda característica do Present Perfect que ele pode apresentar é que ele começou em uma data marcante no passado, que terá consequências no futuro ou ainda não se sabe qual que vai ser o fim dessa data. E a terceira característica marcante do Present Perfect é que ele acabou de acontecer. É um passado que acabou de acontecer. Bom, pessoal, o formato do Present Perfect é bem simples. Eu vou retomar de novo na frente, mas só para ficar bem esclarecido, afirmativa, negativa e interrogativa do formato deles. Na afirmativa, a gente vai usar sempre o have ou has, né? Na afirmativa, a gente vai usar sujeito, o have ou has, mais o particípio passado do verbo principal. Então, vai ficar I have studied in Europe, ou he has studied in Europe. Na negativa, haven't ou hasn't, sujeito mais haven't ou hasn't, mais particípio passado do verbo principal. I haven't studied in Europe. He hasn't studied in Europe. Lembrando que haven't e hasn't é a contração de have not e has not. Existe outra forma de a gente negar também, não negando no verbo, negando com never, que a gente vai ver logo em seguida. E na interrogativa, a gente vai inverter o have ou has, que são os verbos auxiliares, com o sujeito. Então, vai ficar o have ou has, que é o verbo auxiliar, mais sujeito, mais particípio passado. Have you studied in Europe? Has he studied in Europe? Bom, já a parte do formato do Present Perfect, isso aí é muito simples. A gente vai usar o have ou has, dependendo se for terceira pessoa ou não, junto com o particípio passado do verbo principal. Atentando que o particípio passado para os verbos regulares a gente acrescenta ed, como o Simple Past. E o particípio passado dos verbos irregulares a gente tem que ver na terceira lista lá. Por exemplo, I have studied in Europe. Não interessa quando, interessa que foi algo marcante e que começou no passado, aconteceu no passado. Ou, se for com he has studied in Europe. Não interessa quando. Então, a gente vai usar o have ou has mais o particípio passado. Eu coloquei 2 exemplos aí para vocês verem, para vocês perceberem como que é o particípio passado de 2 verbos que a gente usa muito, o go e o eat. O go, o simple past dele é went, mas o particípio passado é gone. Então, é I have never, I have gone, né? Não I have went.
You eat, o simple past dele é ate, mas o particípio passado é eaten. Então é he has eaten. E aí a gente já vai introduzir duas coisinhas, duas palavrinhas que a gente usa muito com present perfect. O ever e o never. Porque como a gente está falando de experiências, né? O ever significa já e o never significa nunca. Então a gente coloca sempre entre os dois verbos. Se você estiver fazendo a pergunta, vai ser sempre antes do verbo principal. Have you ever eaten lobster? Você já comeu lagosta alguma vez? Ou se for na resposta, I have never eaten lobster. O never vai vir entre os dois verbos. Se for he, she, it, he has never eaten lobster. Well, para a gente usar o since e o for no present perfect, a gente precisa saber por quanto tempo que aquela ação está acontecendo. Então, eu coloquei dois exemplos aí para vocês que significam a mesma coisa, dependendo de como ela for falada. I have studied English for 2 years. Eu tenho estudado inglês por 2 anos. I have studied English since I moved here. Eu tenho estudado inglês desde que eu me mudei para cá. Será que vocês conseguem pegar essas duas frases e colocarem na negativa e na interrogativa para mim? Vamos ver? 2 segundos. I haven't studied English for 2 years. E I haven't studied English since I moved here. Interrogativa. Have you studied English for 2 years? Have you studied English since you moved here? E se a gente fosse colocar na terceira pessoa, he, she ou it? Vai ficar aí para dever de casa para vocês, hein? Bom, e para finalizar, essas outras 3 palavrinhas mágicas aqui, ó, just, already e yet, que são muito características do present perfect. Quando vocês virem essas 3 palavrinhas, também pode ficar com a anteninha ligada de que é um dos sinais de que pode ser present perfect. Elas são muito usadas com present perfect, principalmente o just e o yet, para marcar ações que acabaram de acontecer. Se for na afirmativa, você vai falar I have just moved here. Eu acabei de me mudar para cá. Aí lá embaixo, nas 2 últimas frases, se for na negativa, o verbo negando, vocês vão usar o yet. I haven't changed myself yet. Eu ainda não me troquei, ou eu ainda não acabei de me trocar. Yes? E se for na interrogativa, have you changed yourself yet? Você já se trocou? No sentido de já, de que já acabou de se trocar. E o already também significa já, mas no sentido de que já aconteceu. I have already lived here. Sempre marcando que essas palavrinhas aí, esses marcadores de tempo do present perfect, eles são sempre inseridos na frase entre o verbo auxiliar, have ou has, e o verbo principal no particípio passado, ok? Eu vou deixar algumas atividades para vocês resolverem e na semana que vem a gente corrige elas, tá bom? Um grande abraço para vocês, permaneçam em casa, permaneçam aí em isolamento social, nós estamos separados, mas estamos juntinhos aqui, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Beijão e bom fim de semana. Bye, bye!